Bem-vindos ao Dormicast, o podcast onde nada demais acontece. E é exatamente isso que você precisava agora. Boa noite, viajantes do tempo e das trevas. Antes de começarmos, comenta aqui embaixo de onde você fala e que horas são aí. E claro, não esquece de seguir o canal. É assim que esse ritual continua noite após noite, sem interrupções. Agora imagine que você está diante de uma mesa longa, de madeira rústica, iluminada apenas pelo tremeluzir de tochas presas em paredes de pedra úmida. Ao redor, homens com olhos vazios e barbas espessas devoram carnes cruas e brindam com chifres cheios de hidromel. No canto, uma cabeça, ainda quente, repousa sobre uma bandeja como oferenda. Você não está num filme de horror. Você está em um banquete viking. Hoje, vamos viajar pelas farras mais grotescas e cruéis que os povos nórdicos já protagonizaram. Nada aqui tem glamour. Nada é heróico. Prepare-se para entrar na parte mais obscura das celebrações pagãs. Aquilo que eles não colocam nas séries de TV. Onde os excessos se misturam com a brutalidade e a festa termina muitas vezes em sangue. Porque o verdadeiro terror não está no campo de batalha. Está no que se celebra depois. No coração das terras geladas do norte, muito antes de castelos e cruzadas, havia um povo que se reunia para festejar o que para muitos seria o próprio inferno. Os vikings, filhos das neves e do aço, tinham uma maneira peculiar de celebrar a vida, testando os limites da morte. A ideia de banquete para nós hoje é confortável. Alimento, vinho, música, talvez um discurso e, no máximo, uma briga por política. Mas para os nórdicos ancestrais, banquete era ritual, era contrato com os deuses, era guerra disfarçada de celebração. Imagine o cenário. Após uma batalha contra um vilarejo inimigo, os guerreiros vikings retornavam cobertos de sangue com as espadas ainda mornas dos últimos cortes. Não havia tempo para luto. Eles acreditavam que a morte era um prêmio. O que restava era celebrar. E celebrar, para eles, era uma espécie de oferenda viva, não apenas aos deuses como Odin, Thor e Frey, mas à própria virilidade e à memória dos caídos. Esses banquetes ocorriam em salões conhecidos como mead halls, grandes estruturas de madeira decoradas com crânios, peles e armas. Ali, o chão era de terra batida e o odor era uma mistura de fumaça, carne assada e suor fermentado. Mas o centro de tudo era a mesa, longa, pesada, coberta com carnes, raízes e jarras de hidromel. Os homens sentavam-se lado a lado, enquanto os bardos entoavam canções sobre ancestrais e conquistas. Mas não se engane. Esse não era um jantar social. Era uma prova. Cada mordida era um desafio. Cada brinde, uma ameaça velada. Os guerreiros testavam entre si quem comia mais, quem bebia até o desmaio, quem aguentava o vômito sem fraquejar. Vomitar, aliás, não era sinal de vergonha, desde que fosse feito com dignidade, como um guerreiro. Eles limpavam a boca, riam e continuavam comendo. E havia ainda os banquetes de sangue, literalmente. Após grandes vitórias, os vikings realizavam sacrifícios. Animais eram abatidos ali mesmo, diante de todos. Às vezes, prisioneiros também. O sangue era recolhido em tigelas de pedra e passado entre os convidados. Beber era sinal de bravura. Recusar era ser marcado como covarde. Havia relatos de guerreiros que mergulhavam as mãos no sangue e lambiam os dedos, como se absorvessem a força vital do inimigo. As carnes eram defumadas com madeira de carvalho, mas nem sempre bem cozidas. A ideia não era o sabor, mas a quantidade. Comer até não poder mais, até cair. Era uma forma de honrar a abundância e, paradoxalmente, a escassez. Porque os vikings sabiam que o inverno viria. E talvez aquela fosse a última refeição. Havia humor também, um humor torpe, ríspido.
brincadeiras envolvendo testículos de touro, pedaços de carne disputados com mordidas, desafios para engolir olhos de boi sem mastigar. As risadas vinham como trovões, interrompidas apenas por arrotos estrondosos e socos na mesa. E no centro de tudo, o símbolo maior da brutalidade ritual. Uma cerimônia de sacrifício, onde se ofereciam vísceras aos deuses, corações ainda pulsantes, rins mornos, intestinos enrolados como guirlandas. Os sacerdotes, conhecidos como Godar, conduziam os rituais com uma mistura de solenidade e êxtase. Eles acreditavam, profundamente, que aquilo ligava o mundo dos homens ao dos deuses. Que ao comer e beber em comunhão com o sangue, os homens transcendiam. E nesse delírio coletivo, homens desabavam, riam, choravam. Declaravam amor eterno a irmãos de batalha. Prometiam vinganças futuras. Recontavam glórias que talvez nunca tivessem vivido. Era um carnaval bárbaro, um teatro de excessos, uma forma de lidar com a morte, não negando-a, mas comendo-a, bebendo-a, digerindo-a. Mas os banquetes também tinham regras, e quebrá-las poderia ser fatal. Um olhar errado, uma risada fora de hora, um gesto interpretado como desafio. Muitos morriam ali mesmo, com a faca cravada no peito, diante de todos. A morte era rápida, quase cerimonial, e o banquete seguia. O morto, muitas vezes, era erguido numa última saudação, como se brindasse a sua própria saída do mundo. E havia as mulheres. Não como damas recatadas, mas como figuras poderosas e ambíguas. Algumas eram sacerdotisas, outras guerreiras. Participavam do banquete com igual ferocidade. Bebiam, cantavam, comandavam. Outras, escravas capturadas, eram usadas como troféus vivos, objetos de domínio e humilhação. A mesma cultura que celebrava a força feminina também a subjugava com violência. Tudo isso, para nós hoje, soa como pesadelo, mas para eles era celebração. Um modo de se sentir vivo em meio à morte, de encontrar ordem no caos, de dizer ao universo: nós resistimos. E assim eram os banquetes vikings, rituais onde se comia, sim, mas também se oferecia. Onde a comida era só o pretexto. O verdadeiro prato era a alma humana, servida crua, em bandejas de instinto, loucura e sobrevivência. Nos registros fragmentados dos cronistas e viajantes que se arriscaram a descrever os costumes nórdicos, há uma constante: o espanto diante da forma como os vikings comiam e celebravam. Não era apenas a violência do ato, era o seu significado oculto, simbólico, ritualístico. Comer, para os vikings, era um ato de guerra, mas não só guerra externa, era também uma guerra contra o próprio corpo. Comer até explodir, beber até apagar, desafiar o estômago como se ele fosse um campo de batalha interno. Porque na visão viking, o corpo era uma extensão da honra. Um guerreiro que aguentava mais comida e bebida era, portanto, mais digno dos deuses. E havia uma estética nisso tudo, um orgulho na desordem. As barbas sujas de gordura, os dentes manchados de vinho ou sangue, as roupas empapadas de suor e hidromel. Era quase uma pintura expressionista da barbárie. Quanto mais grotesco, mais respeitado. Quanto mais animalesco, mais conectado com as forças primordiais do universo. Os banquetes não tinham hora certa. Aconteciam após batalhas, casamentos, nascimentos ou até mesmo antes de uma viagem marítima perigosa. Qualquer desculpa era válida para reunir a tribo em torno da carne e da loucura. E quanto mais imprevisível, melhor. Era importante que o banquete não fosse domesticado, não se tornasse um evento controlado demais. Afinal, o caos era sagrado, e havia um jogo de status entre os guerreiros. Cada um tentava ostentar o maior pedaço de carne, o chifre mais cheio de bebida, a risada mais estrondosa. Era uma batalha de aparências. Quem cochilasse primeiro era alvo de brincadeiras pesadas. Às vezes, acordava com o rosto pintado de carvão
ou com o cabelo raspado em tiras. Outras vezes, acordava sem nada, nem roupas, nem dignidade. Os alimentos variavam, mas alguns itens eram fixos: carne de javali, de cervo, de boi selvagem, peixes secos ou defumados, cogumelos, alguns alucinógenos, cerveja fermentada artesanalmente com ingredientes que desafiavam a sanidade. E claro, o hidromel, a bebida dos deuses, feita com mel, ervas e uma fermentação tão brutal quanto o povo que a produzia. Há relatos de um tipo de roleta russa gastronômica que ocorria nesses banquetes. Um guerreiro pegava um pedaço aleatório de vísceras de um animal abatido e o passava adiante. Quem recebesse tinha que comer sem saber o que era. Pâncreas, intestino grosso, testículos, não importava. O jogo era suportar. Mostrar que não se recuava nem diante do desconhecido. Os bardos, sempre presentes, não eram apenas músicos. Eram também cronistas, provocadores e poetas da destruição. Suas canções misturavam glória com vergonha, sarcasmo com reverência. Narravam as mortes mais estúpidas como façanhas, as bebedeiras mais humilhantes como atos heróicos. Eram os verdadeiros manipuladores da memória coletiva. E quando o clima esquentava, e sempre esquentava, as lutas começavam. Primeiro, pequenas discussões, depois, empurrões, logo, sangue. E o mais incrível, ninguém via isso como tragédia. Era esperado, era parte do processo. Um banquete sem uma briga era visto com desprezo, como se faltasse sal, como se não tivesse valido a pena. Mas não eram só brigas de punho. Às vezes, ocorriam disputas de humilhação. Um guerreiro desafiava o outro para relatar publicamente seus maiores fracassos. E ali, diante de todos, ele tinha que confessar. Às vezes verdade, às vezes invenção, mas sempre com teatralidade. Era uma forma de exorcizar a vergonha, de transformá-la em espetáculo. Os anciãos participavam também, não como figuras passivas, mas como juízes silenciosos. Seus olhares podiam validar ou condenar um comportamento. E quando um jovem exagerava, era um deles quem o colocava de volta no lugar, com palavras ou com um cajado bem aplicado. E havia um elemento espiritual. Antes da comida, às vezes era feito um brinde aos deuses, uma invocação a Odin pedindo visão, a Thor pedindo força, a Freyja pedindo fertilidade e prazer. A cada gole, um pedido, a cada mordida, uma promessa. O banquete era também uma prece, selvagem, ruidosa, embriagada, mas ainda assim, uma prece. Por isso, o mais impressionante nos banquetes vikings não era a brutalidade, mas o propósito. Havia uma lógica por trás do caos, um código, um sistema de valores que parecia absurdo para os estrangeiros, mas que fazia sentido absoluto dentro daquela cultura. Era ali, no calor das tochas e no frio do aço, que os laços se reforçavam, que se decidiam alianças, que se enterravam mágoas ou se cavavam novas. E por mais cruéis que fossem, esses banquetes eram também um antídoto contra o vazio, contra o tédio, contra a monotonia da vida camponesa. Eram um lembrete constante de que o mundo podia acabar a qualquer momento e que, até lá, valia a pena dançar, beber, gritar e mastigar como se o próprio fim estivesse dentro do prato. A noite viking, assim, não era apenas uma escuridão entre dois dias. Era uma celebração da existência, um grito coletivo no abismo. E o banquete era a última fogueira antes da tempestade. O silêncio depois de um banquete viking era, por si só, um acontecimento. O tipo de silêncio que não significava paz, mas exaustão. Corpos largados sobre bancos de madeira, alguns adormecidos com os olhos semiabertos, outros roncando entre pratos manchados e chifres virados. O chão sujo de ossos, vômito e cinzas. Mas, acima de tudo, pairava um cheiro. O cheiro do excesso. Carne, álcool,
fumaça e suor fundidos numa só névoa que grudava na pele como um pacto involuntário com a brutalidade. Não havia limpeza imediata. Ninguém varria, ninguém recolhia. O pós-banquete era uma espécie de campo de guerra espiritual. Cada um lidava com seus próprios demônios e com a ressaca dos deuses. Era comum que, ao amanhecer, alguns fossem encontrados nus, dormindo na lama, abraçados a pedaços de ossos ou com a boca ainda aberta em meio a uma mordida inacabada. Como se o corpo dissesse, foi demais, e como se isso fosse exatamente o objetivo. Mas o que muitos não sabem é que os banquetes mais cruéis não se limitavam apenas à comida ou bebida. Eles eram, às vezes, tribunais. O local onde as sentenças eram executadas. Literalmente. Se um traidor fosse descoberto, era ali, no centro da mesa, diante de todos, que o julgamento acontecia. O acusado era amarrado, humilhado com palavras e restos de comida e, em casos extremos, executado ali mesmo. Comida e sangue se misturavam no mesmo palco. A crueldade, portanto, não era apenas simbólica, era prática e parte do ritual. Um banquete onde ninguém morria, ninguém era desonrado ou ninguém vomitava até a inconsciência. Era considerado morno, uma vergonha, um fracasso. Como se os deuses se ofendessem com a moderação. Os poetas que registravam essas histórias sabiam disso. Eles exageravam, eles encenavam, mas não mentiam. Era preciso transformar a cena num mito, num delírio que sobrevivesse às gerações. E é por isso que até hoje, mesmo com a distância dos séculos, ainda conseguimos sentir o gosto metálico dessas festas. E nem todos eram bem-vindos. Havia banquetes secretos, reuniões apenas para os guerreiros mais temidos, para os xamãs mais sombrios, para os líderes que não confiavam nem entre si. Nestes, não havia música, só sussurros. Os brindes não eram feitos aos deuses, mas aos mortos. Nomes esquecidos, almas invocadas, pactos selados com goles longos e olhares vazios. Há relatos antigos de um banquete específico, conhecido apenas como a Ceia das Sombras, que teria ocorrido em uma ilha isolada da Noruega sob a noite mais longa do ano. Apenas 13 guerreiros participaram. Ninguém voltou. Um barco vazio foi encontrado dias depois, coberto de sangue seco e com inscrições rúnicas entalhadas nas tábuas. Não há honra sem agonia. Não há eternidade sem carne. O que realmente aconteceu ali? Ninguém sabe. Mas a lenda sobreviveu e virou aviso. Essas histórias não são exceções, são expressões de um código, de um modo de viver onde o terror era incorporado ao cotidiano, onde o corpo era um campo de testes, onde o prazer, a dor, o riso e o medo estavam misturados num caldeirão impossível de separar. Era assim que os vikings viviam. E era assim que comiam. Para os forasteiros, tudo parecia insano, um desperdício, um horror. Mas para os vikings, era pedagogia, era rito, era construção de identidade. Comer como um viking era, antes de tudo, aceitar que o mundo é finito e que a única maneira de gritar contra isso era celebrando o grotesco, tornando-o arte, tornando-o memória. O mais jovem dos guerreiros aprendia isso cedo. Aos 12 ou 13 anos, já assistia aos banquetes dos adultos, primeiro como ajudante, depois como espectador, até chegar o dia em que era convidado a beber seu primeiro chifre de hidromel, e ali começava sua iniciação. A embriaguez como batismo, o vômito como purificação, a vergonha como caminho para a glória. As mulheres também tinham papel nos banquetes, embora muitas vezes ignorado nos relatos mais masculinizados. Algumas eram cozinheiras, sim, mas outras eram líderes espirituais, conhecidas como volvas,
que comandavam rituais antes das refeições. Elas invocavam deuses, interpretavam sinais, cantavam profecias e, quando necessário, amaldiçoavam. Um olhar de uma volva bastava para que um homem perdesse o apetite ou a coragem. Não era raro que, durante o auge da festa, uma velva interrompesse tudo com um cântico sombrio. Um tipo de transe coletivo era induzido. Alguns caíam ao chão, outros choravam. Alguns gritavam como se tivessem sido tocados por algo que ninguém via. E depois, o silêncio. O banquete recomeçava, mas nunca igual. Algo mudava. Sempre mudava. E se um viking morresse durante a festa, era sinal de bênção. Ele havia sido levado no auge. Alguns acreditavam que Odin o chamava pessoalmente para o Valhalla. Seu corpo era erguido e brindado. Suas histórias eram contadas no mesmo tom de uma piada ou de uma oração. E no dia seguinte, começava outro banquete, em sua homenagem. Não havia distinção entre o sagrado e o profano. Comer era rezar. Gritar era meditar. Lutar era confessar. E tudo, absolutamente tudo, servia a um só propósito: tornar a vida impossível de ser ignorada. Porque para eles, o maior pecado era viver no automático, sem sangue, sem gosto, sem grito. E é por isso que até hoje, ao lembrarmos dos banquetes vikings, sentimos um arrepio. Porque no fundo, sabemos, há algo de profundamente verdadeiro naquela brutalidade. Algo que a civilização tentou apagar, mas que ainda sussurra baixinho no fundo de nossas noites silenciosas. No Dormecast, estamos só começando a desenterrar. À medida que mergulhamos mais fundo nas entranhas desses banquetes vikings, é impossível ignorar a coreografia macabra que permeava cada gesto. Nada era feito ao acaso. Desde o modo como as carnes eram expostas sobre as mesas até o ritmo dos brindes, tudo obedecia a uma ordem invisível, uma lógica interna tão brutal quanto precisa. A preparação de um banquete cruel começava dias antes. Era preciso escolher o animal certo para o sacrifício. Um bode para os espíritos do gelo, um javali para os deuses da guerra. E, em alguns casos, um inimigo humano. Sim, os vikings não apenas celebravam vitórias, eles as comiam. Simbolicamente e, às vezes, literalmente. Há registros arqueológicos de restos humanos com marcas de fervura em locais de antigas festas rituais. Carne humana servida como prova de supremacia. Uma demonstração grotesca de domínio. O banquete como continuação da batalha. Mas antes que os convidados se assentassem, o espaço precisava ser consagrado. Era comum espalhar sangue de animais recém-sacrificados ao redor da tenda do banquete. Um ritual conhecido como blot. O sangue era aspergido nas paredes, nas armas e até nas pessoas, um batismo vermelho que selava o vínculo com os deuses. Só então, com a terra marcada e os corpos ungidos, a festa podia começar. A entrada era feita em silêncio. Os convidados tomavam seus lugares sem sorrir, como se entrassem numa cerimônia fúnebre. E, de certa forma, era isso mesmo. O banquete viking era, ao mesmo tempo, celebração e luto. Comemorar era lembrar. Brindar era invocar. Comer era invadir o reino dos mortos, mastigar suas histórias, digerir seus símbolos. E ao centro da mesa, o grande símbolo, o crânio, nem sempre humano, às vezes de um urso, às vezes de um touro. Mas em ocasiões especiais, sim, um crânio humano, decorado com runas, pintado com sangue e enterrado parcialmente na mesa. O olhar vazio da caveira fitava todos os presentes como um lembrete constante. Aqui, tudo é efêmero, até você. Os brindeiros, homens escolhidos para entoar os gritos rituais, tinham um papel vital. Eles marcavam o ritmo da festa, levantando seus chifres e gritando os nomes dos deuses,
dos mortos, dos clãs. Cada nome ecoava como um trovão, e com cada grito, um gole. Com cada gole, um grito mais alto, até que todos estivessem gritando juntos. Um coro de fúria embriagada que invadia a noite. Havia momentos em que a carne era servida crua, cortes sangrentos ainda latejando de calor. Comer cru era uma forma de mostrar coragem, um jeito de dizer: meu estômago é mais forte que sua espada. Mas não era só isso. Era também uma reverência ao frescor da morte, a força vital ainda pulsante na carne, e no auge da festa, o momento mais temido, a dança da lâmina. Um jogo ancestral, perigoso, onde dois convidados, geralmente rivais, eram desafiados a dançar ao redor de um círculo enquanto giravam pequenas adagas nas mãos. A dança começava lenta, quase sensual, mas logo se tornava violenta. Quase sempre acabava em sangue, às vezes em morte, mas nunca em indiferença. Era nesse clima entre o sagrado e o insano que o banquete viking revelava seu lado mais cruel. Porque não se tratava apenas de violência, era uma violência ritualizada, poética, cheia de camadas simbólicas que desafiavam a lógica moderna. Hoje, olhar para isso nos causa horror, mas para eles era transcendência. Em alguns casos, o banquete se estendia por dias. Havia turnos, grupos que dormiam enquanto outros comiam, para que o fluxo de celebração nunca cessasse. Era comum que as fogueiras fossem mantidas acesas por semanas, alimentadas com madeira, ossos e restos de carne. E quando tudo acabava, começava outro ciclo. A terra era regada com hidromel. As armas eram enterradas simbolicamente. E os sobreviventes, marcados com sangue, voltavam para casa como se tivessem visitado outro mundo. E agora, no meio deste festim narrativo, me conta aí, qual parte desse ritual viking mais te perturbou? Qual detalhe vai te acompanhar nos sonhos ou nos pesadelos de hoje à noite? Comenta aqui embaixo. E se ainda não segue o canal, essa é sua deixa. No Dormecast, toda noite é uma travessia pelo indizível. Feche os olhos. Ainda tem muito por vir. O quinto mergulho nas entranhas vikings nos leva para além das cerimônias e da liturgia da lâmina. Aqui, o banquete assume outro contorno, o da estratégia política. Porque nem todo festim era para os deuses. Alguns eram pura manipulação humana. A mesa, nesse contexto, se tornava trono. O banquete, uma arena de negociações veladas e ameaças disfarçadas de brindes. Imagine a chegada dos chefes tribais, cada um com sua comitiva. Homens armados, mulheres com colares de âmbar, crianças treinadas para não chorar. Cada um com o olhar afiado, sondando a força do outro. Antes da primeira mordida, já havia guerra. Silenciosa, invisível, jogada com os olhos. A posição na mesa era crucial. Sentar-se perto do anfitrião era uma honra, mas sentar-se longe demais, um insulto. Houve casos registrados em sagas onde apenas a colocação do banco foi o estopim para batalhas. Um simples deslocamento de assento podia ser interpretado como afronta, porque entre vikings, símbolos valiam mais que palavras. O anfitrião, geralmente um jarl ou chefe de clã, comandava o banquete como se fosse um xamã e um rei ao mesmo tempo. Sua fala abria o ritual, mas suas pausas diziam mais do que seus discursos. Quando ele se calava, todos sabiam. Algo estava para acontecer. Entre as carnes, vinham as decisões. A divisão de terras, a escolha de aliados, o destino de prisioneiros. Tudo selado com brindes. Em alguns casos, com sangue. Era comum que alianças fossem firmadas com cortes nas mãos. Sangue misturado sobre o pão. Um pacto literal, inquebrável. E no centro desse teatro, sempre o medo. Porque ninguém sabia quando a faca que cortava a carne se voltaria contra a garganta. Um banquete viking era, por essência, um campo minado,
as risadas nervosas, os olhares oblíquos. Qualquer sinal de fraqueza era lido como convite para o ataque. Em uma dessas festas, registradas nas crônicas islandesas, um jarl serviu vinho envenenado a um convidado, cujo clã ameaçava suas fronteiras. O veneno não era letal, apenas causava convulsões, espasmos, delírios, o suficiente para que os demais o vissem como amaldiçoado pelos deuses. E assim, sem derramar uma gota de sangue, o jarl isolou um inimigo. Banquete como guerra silenciosa. Há também o caso do Banquete dos Corvos, onde o anfitrião convidou chefes inimigos para uma trégua, serviu-lhes pão e carne diante de uma árvore sagrada. E, ao fim, pendurou-os um a um nos galhos, como oferenda a Odin. Sim, tudo isso num jantar. Nada é exagero quando se fala de vikings. Os banquetes também serviam para testar novos guerreiros. Jovens que desejavam entrar em um clã precisavam passar pela prova da mesa. Comer sem fazer careta, beber sem cair, aguentar provocações sem reagir. Era como um filtro, um teatro cruel que eliminava os frágeis sem uma única espada. Nesse contexto, o ato de comer se tornava performance. O guerreiro que rasgava a carne com os dentes era visto como potente. O que hesitava ao engolir o fígado cru de um cordeiro era desonrado. A mesa era a arena, o prato, desafio. E todos sabiam disso. Ao redor da tenda, os bardos cantavam. Mas suas canções não eram apenas para entreter. Eram narrativas codificadas. Histórias sobre traições antigas, assassinatos velados, pactos que deram errado. Os convidados ouviam e entendiam os recados. Era uma forma de lembrar. O passado nunca morre. E a vingança, como o hidromel, melhora com o tempo. Às vezes, os banquetes eram interrompidos por duelos improvisados, uma palavra errada, um olhar atravessado, um brinde não correspondido, e a mesa virava ringue. A carne voava. Os gritos se misturavam ao cheiro de sangue fresco. E quando tudo terminava, voltava-se a comer. Como se nada tivesse acontecido. Esse ciclo de caos e normalidade era típico dos vikings. Para eles, a violência era apenas mais uma cor na paleta da vida. Uma forma de afirmar presença, de manter a ordem pelo terror, de lembrar que ali, entre chifres e runas, só os fortes sobrevivem. E talvez, no fundo, os banquetes fossem apenas desculpas, pretextos para fazer o que realmente desejavam, confrontar o medo, dançar com ele, olhá-lo nos olhos enquanto se mastiga a carne quente de um cordeiro, porque o viking não fugia do horror, ele o transformava em ritual. A sexta travessia pelos corredores ensanguentados dos banquetes vikings nos leva ao coração daquilo que mais os movia: o culto à morte. Se antes falamos de manipulações políticas e alianças veladas, agora precisamos encarar o banquete como uma celebração fúnebre. Sim, entre vikings, até a despedida de um morto precisava de mesa farta, carne sangrando e vozes em transe. A morte era vista como passagem, e todo ritual de passagem exigia cerimônia. E que cerimônia! Os funerais vikings não eram silenciosos, eram barulhentos, longos e embriagados. Duravam dias. Começavam com o lamento. Depois vinham os hinos. E então, o festim. Porque, afinal, era preciso celebrar a coragem do guerreiro, não apenas chorar sua ausência. Os corpos dos mortos eram expostos ao centro da aldeia. A posição do cadáver indicava o tipo de vida que teve. Um guerreiro morria com os olhos abertos, nunca fechados, e com a arma nas mãos, porque era assim que ele chegaria a Valhalla, mostrando que ainda estava pronto para lutar. Ao redor do corpo começava a preparação. As mulheres cuidavam dos perfumes, das ervas, dos ungüentos. Mas nada era para preservar. Era para intensificar o cheiro. O fedor era parte do ritual.
Era preciso que todos sentissem a decomposição, que todos encarassem a realidade da carne que apodrece. Depois vinha a música, tambores, flautas feitas de ossos, cantos guturais que lembravam trovões e uivos de lobos. Crianças assistiam, velhos cantavam. Ninguém era poupado do espetáculo. E então a mesa era posta. Pães escurecidos pelo tempo, carne de javali, sangue coalhado servido como sopa. Tudo servido em tigelas de barro rachado. Comer era obrigação, recusar, desonra. Porque ali, diante da morte, todo viking precisava provar que estava vivo. Durante o banquete, os bardos contavam os feitos do morto, mas exageravam, inventavam. Um guerreiro que morreu de gripe virava herói de batalha. Um velho cego se tornava profeta. Era uma forma de imortalizar, de transformar o ordinário em épico e de alimentar o clã com coragem, mesmo que fictícia. Nessa atmosfera pesada, as danças começavam, lentamente. Depois aceleravam. E, de repente, a festa virava transe. Gritos, corpos se contorcendo, mulheres arrancando as próprias vestes, homens batendo cabeças no chão. Era a possessão ritual, como se os deuses descessem para provar a comida, para beber o sangue, para dançar entre os vivos. Alguns funerais incluíam sacrifícios humanos, escravos, geralmente. Servos do morto que deveriam acompanhá-lo na jornada para Valhalla. Eram enforcados, degolados ou enterrados vivos ao lado do guerreiro. Mas antes disso, também comiam. Eram tratados como convidados, para que sua morte não manchasse o ritual. Há relatos de mulheres que se ofereciam voluntariamente para morrer com o marido. Não por amor, mas por honra. A esposa ideal era aquela que seguia o marido até o fim, mesmo que isso significasse o fim dela também. E o banquete era o cenário dessa escolha, uma ceia antes do adeus eterno. Os objetos do morto também eram destruídos. Machados partidos, escudos quebrados, barcos queimados, porque nada podia ficar para os vivos. Era uma separação radical, total, e o banquete, nesse sentido, era o elo entre os mundos, entre o que foi e o que nunca mais será. O ápice do ritual era a cremação, o corpo sobre a pira, fogo alto, gritos, e enquanto o cadáver virava cinza, os convidados brindavam, bebiam mais, cantavam mais alto. Era como se dissessem: ele morreu, mas nós estamos aqui, e por isso devemos viver o dobro, comer o dobro, beber o triplo, gritar até perder a voz. Esse ciclo entre morte e festa era a essência da cultura viking. Porque eles sabiam que a vida era breve, que o inverno era cruel, que os deuses eram indiferentes. E por isso, cada momento precisava ser ritualizado, intensificado, gravado na carne. E o banquete era isso, uma forma de dizer que mesmo diante do fim, ainda havia o que mastigar, ainda havia o que beber, ainda havia o que celebrar. Se havia uma palavra que definia o espírito dos banquetes vikings, essa palavra era excesso. Mas não um excesso qualquer. Era um excesso ritualizado, carregado de significados, de provocações, de camadas. Nos últimos momentos de nossos mergulhos nas festas nórdicas, já testemunhamos o sangue misturado ao vinho, a dança feita em torno de cadáveres, os juramentos cuspidos entre goles de hidromel. Mas agora, vamos explorar um banquete que não apenas celebrava, ele testava, desafiava, rasgava a máscara do convidado e o colocava frente a frente com sua própria humanidade, ou com a ausência dela. Esse era o banquete do desafio de honra, uma tradição tão sombria quanto fascinante que ocorria apenas em ocasiões especiais e cujos registros, embora fragmentados, nos permitem reconstruir um cenário digno de pesadelo. Tudo começava com a convocação. O chefe do clã ou o líder do navio lançava o convite.
Mas o convite, nesse caso, era uma ordem velada. Ninguém recusava. Comparecer era questão de vida e morte, literalmente. A ausência de um guerreiro sem justificativa era interpretada como covardia. E covardes não comiam. Covardes não bebiam. Covardes não voltavam para casa. Na entrada do salão, os participantes eram revistados, não por armas, essas eram bem-vindas, mas por amuletos, por símbolos cristãos, por qualquer objeto que indicasse fraqueza espiritual. O banquete era pagão, brutal, um lugar onde os deuses antigos observavam tudo, famintos por autenticidade. O espaço era decorado com caveiras e ossos de inimigos derrotados. Cada prato continha carne de origem misteriosa. A especulação era proposital. Comer sem perguntar era sinal de bravura. Questionar era expor medo. Os lugares à mesa não eram distribuídos por hierarquia, mas por mérito anterior. Quem havia matado mais, bebido mais, sobrevivido a mais emboscadas, sentava mais próximo do anfitrião. Os jovens e inexperientes ficavam no fundo, perto da porta, como quem pode ser dispensado a qualquer momento. O banquete se iniciava com um brinde silencioso. O silêncio durava exatamente 7 respirações. Depois, o barulho tomava conta. Gritos, batidas na mesa, cânticos indecifráveis. Alguém sempre quebrava um osso com os dentes apenas para fazer o som ressoar. E então começava o jogo. A cada rodada de hidromel, um desafio era lançado. Desafios físicos, como atravessar brasas. Psicológicos, como ouvir um xingamento sem reagir. Ou simbólicos, como comer algo considerado impuro aos olhos da aldeia. Alguns eram feitos apenas para humilhar. Outros para testar a fé. Todos para desmascarar. Quem recusava um desafio precisava pagar um preço. Perder uma peça de roupa, entregar uma arma, raspar parte do cabelo. Aos poucos, o banquete ia despindo seus participantes, literalmente e emocionalmente. Os cânticos se tornavam cada vez mais graves. Alguns convidados começavam a chorar sem saber por quê. Outros riam como loucos. O ambiente se tornava denso, intoxicante, como se algo invisível estivesse sendo invocado. Era comum que, no auge da festa, alguém desmaiasse ou tivesse uma crise. Isso não era tratado como problema, era sinal de que os deuses estavam presentes, de que a alma estava sendo colocada à prova. O ápice do banquete vinha com o brinde final. Todos os sobreviventes, já cambaleantes e cobertos de suor, sangue ou vômito, se levantavam e brindavam ao nome do mais fraco da aldeia, alguém que havia morrido, fugido ou sido punido. Era uma forma de lembrar que para cada um ali de pé havia alguém que não suportou. Esse brinde não era de escárnio, era de aviso. Hoje somos nós, amanhã, talvez, sejamos eles. E assim, entre desafios insanos, comidas suspeitas e gritos de guerra, o banquete do desafio se encerrava. Os que ficavam de pé caminhavam até a margem do fiorde e mergulhavam, nus, na água congelada. Uma última prova, uma última purificação. Os banquetes vikings, sobretudo os de desafio, não eram sobre comida, eram sobre identidade, sobre pertencimento, sobre os limites que cada um estava disposto a ultrapassar para continuar sendo parte do clã. Não havia espaço para máscaras. E talvez seja por isso que esses rituais ainda ecoem, séculos depois, como espelhos deformados daquilo que também carregamos hoje: a fome por aceitação, o medo da exclusão, a necessidade, quase primitiva, de fazer parte de algo, mesmo que isso custe a nossa sanidade. Se você ainda acredita que os banquetes vikings eram apenas celebrações com comida farta e muita bebida, prepare-se para o mergulho mais profundo desta jornada, porque agora vamos abrir a porta de um espaço quase nunca retratado pelas sagas, o banquete penitencial. Sim, havia um tipo de festim que não celebrava vitória
nem morte, nem alianças. Era o banquete do arrependimento. Uma prática secreta, sombria, realizada em momentos de grande crise espiritual ou desonra coletiva. Se um clã cometia traição, covardia ou desrespeitava os deuses, era necessário comer a culpa. Esse ritual acontecia longe dos olhos da aldeia, numa clareira, no meio da floresta, sempre de madrugada. A escuridão era essencial, tanto para proteger os participantes, quanto para evocar a presença dos seres invisíveis que julgavam os homens. Tudo começava com silêncio absoluto. Os convidados caminhavam descalços, cobertos por mantos encharcados de sangue de cabra. Ao chegarem ao local do banquete, deveriam se ajoelhar e colocar a testa contra o chão. Era a primeira humilhação. Não havia mesa. A comida era colocada sobre pedras. Pães negros, bolos de cinza, pedaços de carne quase crua e órgãos de animais ainda mornos. O cheiro era insuportável e era proposital. Comer aquilo era como engolir o próprio erro. Cada mordida era acompanhada de um gemido ritual. Ninguém podia engolir em silêncio. Era preciso lamentar com o corpo, mastigar com a alma, sentir o gosto do próprio fracasso. O sacerdote, ou a figura equivalente, caminhava entre os penitentes recitando insultos. Cada ofensa era uma tentativa de quebrar o ego, de rasgar o orgulho, de abrir espaço para a reconstrução. Era comum que os convidados vomitassem. Isso não interrompia o ritual. Pelo contrário, vomitar era sinal de que o veneno estava saindo. No meio do banquete era realizada a confissão através da carne. Cada pessoa escolhia um pedaço específico do animal, fígado, coração, língua, e ao mastigá-lo precisava lembrar de um erro cometido, um pecado, um segredo, uma vergonha, e confessá-lo em voz baixa ao pé da fogueira. Os mais velhos diziam que os deuses ouviam e que, se o arrependimento fosse verdadeiro, a carne teria gosto doce. Se fosse falso, o gosto seria de podre. A bebida servida nesse ritual era diferente do hidromel festivo. Era o soro do lobo, uma mistura amarga feita com raízes, fungos e sangue diluído. Provocava alucinações leves e náusea. Era para abrir a visão, para forçar o contato com o inconsciente. Durante esse transe coletivo, os penitentes viam coisas. Animais com olhos humanos, crianças chorando dentro de árvores, vozes saindo da terra. Eram imagens simbólicas, arquétipos do inconsciente coletivo, como diria Jung séculos depois. A fase final do banquete envolvia a reordenação. Cada pessoa precisava dizer o nome de alguém do clã que merecia perdão, e depois o nome de alguém que merecia punição. Isso criava uma tensão ritual, um ciclo de denúncia e misericórdia. Um jogo perigoso, mas necessário para limpar as energias do grupo. Ao final, todos se abraçavam, mesmo os inimigos, mesmo os acusados. Era o toque do esquecimento. O gesto final antes de apagar a fogueira e voltar à escuridão. Esses banquetes penitenciais eram raros, mas quando aconteciam, deixavam marcas profundas. Não apenas nas lembranças, mas nos corpos. Porque era comum que, no dia seguinte, os participantes acordassem com hematomas, arranhões, cortes, marcas que ninguém lembrava como surgiram. Alguns acreditavam que eram golpes dados pelos próprios deuses. Outros que eram auto-infligidos no auge do transe. Seja como for, eram sinais de que algo havia sido arrancado. Algo havia sido deixado para trás. E talvez esse seja o verdadeiro poder dos banquetes vikings. Não o de alimentar, mas o de transformar, de confrontar, de rasgar a carne para que a alma respire. Se esse mergulho te causou arrepio, confusão ou até uma sensação estranha no estômago, comenta aqui embaixo. Me conta, você encararia um banquete desses ou vomitaria no primeiro pão de cinzas? E não esquece de seguir o canal. Aqui, cada história é uma mordida no inconsciente.
E cada noite, um ritual de revelações. Enquanto os banquetes penitenciais eram rituais de expiação e os desafios de honra testavam os limites da coragem, havia um outro tipo de celebração viking que unia o escárnio ao sadismo: o banquete de vingança. Pouco documentado, por razões óbvias, esse tipo de evento era reservado para ocasiões em que a honra da família havia sido violentamente atacada. Não bastava um roubo, uma traição leve, uma fofoca maldosa. Era necessário sangue derramado, morte injusta, humilhação pública. O banquete de vingança era a resposta. A preparação para esse tipo de cerimônia começava com silêncio absoluto. O clã ofendido passava dias em reclusão. Jejuavam, rezavam aos deuses antigos, forjavam armas novas, não por necessidade bélica, mas como símbolo. A forja era ritual. O metal aquecido trazia à tona a dor que fervia por dentro. E quando o dia chegava, todos sabiam. Os tambores ecoavam desde antes do nascer do sol. O som era grave, lento, como batidas de um coração prestes a explodir. Os convites eram enviados, não com palavras, mas com símbolos, pedaços de roupa ensanguentada, dentes humanos, penas negras presas em crânios de corvos. O salão era transformado em câmara de guerra. Não havia adornos, só tochas e sombras. No centro, uma grande cadeira, não para o anfitrião, mas para o traidor. Ou, se ele já estivesse morto, para sua efígie. Uma figura construída com ossos, palha e trapos sujos. Era contra ela que se dirigiam os insultos, os brindes e os golpes simbólicos. O banquete em si começava com uma encenação. Um guerreiro assumia o papel do traidor. Era vestido como ele, falava como ele, imitava seus trejeitos. E então, diante de todos, era escarnecido, humilhado, às vezes chicoteado. Se o verdadeiro culpado estivesse presente, o ritual assumia contornos de julgamento público. Todos gritavam, exigiam respostas, choravam. Se estivesse ausente, a raiva era projetada sobre o símbolo. A comida servida era grotesca. Línguas de boi, olhos de peixe, carne de porco apodrecida em cerveja, tudo era exagerado, ultrajante. Comer era um ato de agressão, de afronta, de dizer: você tentou nos destruir, mas estamos aqui e estamos mais cruéis do que nunca. Durante o banquete, havia um momento chamado de provação do sangue. Um guerreiro, geralmente o mais jovem ou o mais velho, precisava derramar sangue próprio num cálice e oferecê-lo aos outros como brinde. Era o elo entre o passado e o futuro, o que já havia sido perdido e o que ainda restava a proteger. Em certas versões desse ritual, animais eram sacrificados no salão, mas não apenas por sacrifício. Eles eram preparados ali, diante de todos, degolados com lentidão. O sangue era recolhido em bacias e passado entre os presentes que o esfregavam no rosto. Não como insulto, mas como escudo. O ápice vinha com a destruição simbólica. A efígie do traidor era queimada, afogada ou despedaçada. Cada convidado dava um golpe, cada um deixava sua marca. E enquanto isso, gritavam maldições, rogavam pragas, exigiam justiça. A fumaça que subia carregava o rancor, a dor, a fúria, purificadas pelo fogo. Quando o corpo simbólico era destruído, o banquete se encerrava. Não com festa, mas com silêncio. Todos se levantavam, voltavam para suas casas. Alguns chorando, outros em transe. O luto ainda existia, mas agora ele tinha forma, tinha corpo, tinha sido enfrentado. E é essa talvez a função mais sombria e mais humana dos banquetes de vingança. Eles não eram apenas sobre revidar, eram sobre dar rosto ao invisível, sobre nomear a dor, sobre encenar a fúria para que ela não apodrecesse por dentro. Hoje, talvez chamássemos isso de catarse coletiva,
Mas para os vikings era só justiça. E às vezes, a única forma de continuar vivendo era fingir por uma noite que tudo havia sido resolvido com sangue e carne. Em meio à vastidão dos rituais vikings, havia um banquete que causava calafrios até nos mais bravos guerreiros. O banquete da desonra. Ao contrário dos banquetes de vitória ou de vingança, esse era marcado por uma atmosfera pesada, tensa, onde a comida parecia mais punição do que celebração. Esse tipo de banquete era reservado a ocasiões em que a honra de um clã era manchada por dentro. Traições internas, falhas de liderança, covardia em batalha. Quando o erro vinha de dentro, não havia inimigo externo para culpar. E o que restava era o constrangimento coletivo. O local do banquete era propositalmente desolado. Uma cabana isolada, um porão encharcado, uma caverna afastada. Nada de salões iluminados ou mesas fartas. Tudo era reduzido, escuro, silencioso. A entrada era feita um a um. Os convidados não falavam entre si. Sentavam-se em silêncio, esperando o anfitrião, quase sempre um ancião ou um guerreiro envergonhado. Quando ele entrava, ninguém se levantava. Não por desrespeito, mas porque o momento exigia imobilidade. A comida vinha em silêncio. Caldos ralos, pão duro, carne passada demais. Nenhum brinde, nenhum discurso. Apenas mastigação pesada e olhares baixos. Era o oposto do banquete tradicional. Um ritual de introspecção e vergonha. Em alguns relatos, disse que durante esse banquete, os nomes dos culpados eram sussurrados entre os pratos. Cada vez que o nome era dito, alguém batia na mesa com força. Um som seco que ecoava como martelo em metal. Não havia acusações diretas, apenas símbolos. Os culpados, se presentes, ficavam nos cantos. Não comiam, observavam, sentiam-se devorados pelos olhos dos outros. Era uma forma de punição psicológica, devastadora. Muitos preferiam ser expulsos da aldeia a ter que enfrentar um banquete da desonra. Em certo momento do ritual, todos se levantavam. Um a um, dirigiam-se ao centro do salão, onde uma tigela de água gelada era colocada. Cada um mergulhava as mãos na tigela, em silêncio, e depois as passava sobre o rosto. Um gesto simbólico de limpeza, não física, mas moral. Como quem diz, eu reconheço a sujeira e tento, ao menos, não ser cúmplice. Quando o último terminava, o anfitrião se levantava e com voz firme dizia uma única frase. Algo como, a vergonha foi servida, que não se repita. E todos saíam. Sem despedidas, sem alívio. Esse banquete encerrava mais que uma refeição. Encerrava ciclos, cortava laços, punha fim a capítulos que não podiam mais continuar. E mesmo sem sangue, mesmo sem gritos, era talvez o mais cruel de todos os banquetes vikings. Porque a vergonha, ao contrário da fúria, não encontra catarse. Ela apodrece por dentro. E no silêncio daquela refeição amarga, o que se mastigava era a própria dignidade perdida. Você chegou ao fim. E esse fim não é um ponto final, mas uma pausa, como quem fecha os olhos depois de um pesadelo vívido que de alguma forma conforta. Os banquetes vikings que visitamos não foram apenas refeições, foram portais. Cada mesa posta, cada carne rasgada, cada brinde abafado por gritos, era uma maneira de transformar dor em ritual, de fazer da brutalidade um idioma, de cozinhar o trauma até que ele se tornasse digerível. Talvez você tenha imaginado os rostos ao redor da fogueira. Talvez tenha sentido o cheiro da fumaça, da carne, do sangue. Ou talvez só tenha sentido o vazio, aquele que fica quando a festa termina e só sobra o silêncio da memória. Se esse episódio mexeu com você, comenta aqui embaixo. Me conta. Qual banquete mais te perturbou?
em qual deles você não conseguiria nem entrar? Ou pior, qual deles você já viveu à sua maneira? E se ainda não segue o canal, agora é a hora. Aqui, cada noite é um ritual. Cada história, uma travessia. No Dormecast, a gente mergulha no passado não para dormir melhor, mas para acordar diferente. Agora, feche os olhos. Você já fez o suficiente por hoje. Boa noite.